Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós daremos continuidade à nossa história de amor de Vitor e Beatriz. Só que antes eu vou passar para as minhas amigas falarem um oi bem gostoso para vocês e depois eu já vou recuperar essa história. Bia, por favor. Oi, pessoal, tudo bem? Espero que todo mundo esteja bem. Como a Má falou, vamos continuar a história, né? Agora vou falar o oi dela antes que se perca. Antes que a gente comece e aí ninguém consegue cumprimentar. Tudo bem, pessoal? Espero que todos estejam bem. Nós estamos muito bem e estamos felizes de poder continuar contando essa história maravilhosa para vocês. Esperamos que vocês estejam gostando. E vamos lá. Isso mesmo, olha só, nós havíamos parado fazendo um resumão do que nós vimos até agora. O nosso querido Vitor tinha ido para estudar coachos com o grande sapo Alexandre Boi, e a Beatriz tinha ficado, como ela era artista plástica, ela começou a desenhar uma tela, só que nessa tela ela não sabe por quê, ela começou a perceber a imagem de uma borboleta. Vamos ver o que acontece, então? Muito bem. Vitor estava muito animado com os seus novos aprendizados. Alexandre Boi, seu mestre e orientador, havia lhe passado tudo aquilo que conhecia sobre coachos. Isso tornou Vitor um sapo coachador de primeira linha. Todas as noites, Vitor olhava para o céu, tentando imaginar para quais estrelas Beatriz estaria olhando. Levava sempre consigo o seu caderno de dúvidas e sonhos e registrava ali inúmeras perguntas que ia se fazendo ao longo de sua jornada. Mas também registrava alguns sonhos, poucos, mas registrava. Uma das perguntas mais comuns que Victor fazia era sobre como aperfeiçoar cada vez mais as técnicas do coachar. Aliás, esta era a sua preocupação principal. Queria sentir-se realmente poderoso no seu coachar. Queria que seus coachos tivessem a força e a imponência dos grandes sapos daquele pântano profundo e distante. Já os sonhos registrados por Victor, esses falavam da felicidade que ele teria ao retornar para casa e viver ao lado de sua amada Beatriz. Certa tarde, quando seu aprendizado estava chegando ao fim, Alexandre Boi, o seu mestre orientador, procurou seu discípulo para uma conversa. Então, Victor, estamos todos muito felizes com seu desempenho. E você, como está se sentindo? Muito bem. Acredito que este período tenha sido mais importante para a minha vida de coachos do que eu poderia supor, respondeu Victor. Alexandre Boi fez uma pausa, levantou-se, colocou-se mais perto de Victor e, olhando-o bem dentro dos grandes olhos, disse-lhe: Victor, você veio aqui em busca de conhecimentos técnicos para aprimorar seus coachos, certo? Victor fez que sim com a cabeça, e Alexandre Boi então continuou. Entretanto, há algo muito importante que não se aprende com as técnicas de coachos. Mas hoje eu me sinto plenamente preparado para enfrentar qualquer desafio nos campos do coacho, disse Victor. Sim, e você está, concordou Alexandre Boi. Por isso, o primeiro grande desafio que você deve enfrentar é você mesmo. Victor não compreendeu. Então seu mestre procurou esclarecer. Veja, Victor, seus coachos poderão superar qualquer adversário, e este é o poder da força. Seus coachos também poderiam ser ouvidos a longas distâncias, e este é o poder da comunicação. Além disso, seus coachos jamais poderiam ser esquecidos por qualquer outro aprendiz. E este é um poder muito importante, pois é o poder da memória. Força, comunicação e memória. Mas há algo muito especial que não faz parte desse todo. Victor ouvia atentamente seu mestre, que continuou. Victor, o coacho mais importante que podemos aprender não é aquele que sai da nossa garganta, mas sim do nosso coração. Não vem da inteligência,
mas da sensibilidade de perceber o todo, e não apenas a parte. Nossa voz é um mero veículo que conduz nossos coachos. Por isso, não dê tanta importância para as técnicas dos coachos perfeitos. Preocupe-se mais com o que você coacha. Afinal de contas, se coachamos, coachamos para os outros, e eles merecem o nosso melhor. E não se esqueça nunca, o nosso melhor está em nosso coração. Victor mal podia esperar para encontrar Beatriz. Após tanto tempo no pântano profundo e distante, ardia de saudades. Enquanto viajava de volta para casa, fez planos e mais planos e planos para desfrutarem juntos, ele e Beatriz, de tudo aquilo que só o reencontro de duas criaturas que se amam tanto pode proporcionar. O sol já estava se pondo e Victor aproveitou as últimas réstias de luz para dar mais uma olhada na foto de sua lagarta. A imagem de Beatriz, sorridente, abraçada ao caule de um grande girassol, pareceu-lhe tão doce, mas ao mesmo tempo tão distante. Victor ficou ali mais algum tempo, olhando aquela foto e lembrando-se do dia em que ela havia sido feita por ele. Sorria, Beatriz. Ah, assim? Mas deu uma gargalhada bem gostosa. Ai, eu não posso, eu estou com a boca cheia de folhas. Ah, dona gulosa, vamos lá, eu quero um sorriso bem lindo. Ah, está certo. Olha, eu vou me enroscar neste girassol. Que tal eu estou? Perfeito, você está linda. Ai, eu te amo, Victor. Eu também te amo, Beatriz. A noite caía rápido e Victor adormeceu com a foto de Beatriz em seu peito. No dia seguinte, pela manhã, Victor chegou em casa. Fez questão de não avisar ninguém, nem mesmo Beatriz, sobre sua chegada. Queria fazer uma surpresa para sua amada e, por conta disso, comprou um lindo ramalhete de flores do campo com pequenos girassóis, pois este era o arranjo preferido de Beatriz. Logo que entrou em casa, caminhou sorrateiramente para um pequeno jardim que ficava nos fundos, lugar predileto de ambos. De lá, empunhando o ramalhete, gritou: Beatriz, minha vida, cheguei! Desfez-se da bagagem, ajeitou-se todo e novamente gritou: Beatriz, adivinha quem chegou? Ah, você quer brincar de esconde-esconde? Muito bem, olha que eu sou bom nisso, hein? E assim alegremente saiu pela casa procurando por Beatriz. Mas, num determinado ponto, parou e ficou sem fala. Não podia acreditar no que estava vendo. Presa entre dois juncos enormes, uma linda crisálida, e dentro dela, Beatriz. Victor aproximou-se em silêncio e fixou seus olhos em Beatriz. Era como se ela estivesse dormindo. Beatriz respirava e até parecia ouvi-lo. Entretanto, estava inerte. Será? Será que ela está me escutando? Pensou Victor. E assim tentou falar com ela. Beatriz, sou eu. Cheguei, o que houve? Por que você está aí? Você nunca me disse que poderia entrar em uma crisálida. Como será quando você sair daí? Ah, vamos, pare de brincar comigo, desça já daí. Agoniado, Victor tocou o pequeno casulo, mas Beatriz não se mexeu. Beatriz, eu confiei a minha vida toda a você. Você jurou me esperar pelo tempo que fosse necessário. Mas olhe só para você. Preferiu seguir sua vida? Por que, Beatriz? E dizendo isso, sentou-se embaixo do casulo e começou a soluçar. Chorou tanto e tanto que, ao anoitecer, resolveu procurar ajuda. Ainda sem saber exatamente o que estava acontecendo, Victor procurou um grande amigo seu, dos tempos que ele
Victor havia acabado de conhecer Beatriz. Assim, contou toda a história para ele, procurando não omitir nenhum detalhe. Após ouvi-lo atentamente, seu amigo falou: Sabe, Victor, quando você conheceu Beatriz, todos nós ficamos preocupados. Afinal, você havia se apaixonado por uma lagarta. Tentamos lhe avisar, mas você não nos deu ouvidos. Estava tão apaixonado. Lagartas, Victor, são para serem devoradas por nós, sapos. Mas você insistiu em se casar com ela. Não parou para pensar que ela poderia ser uma lagarta de borboleta. Olha só para você agora, perdido, desiludido e só. Victor desatou num pranto muito doído. Seu amigo, então, fez-lhe um convite. Venha, Victor, esqueça aquela lagarta e vamos fazer um banquete nesta noite. Penso em homenagearmos a sua volta. Lá você terá inúmeras lagartas para devorar. O que você acha? Faremos um concurso e o sapo que devorar mais lagartas levará um troféu. Você aceita? Victor balançava a cabeça em sinal positivo, mas no seu íntimo ele não assimilava aquela ideia. Não queria saber de lagarta alguma, muito menos para devorá-la e depois exibir um número maior e declarar-se vencedor. Victor queria apenas sua doce Beatriz de volta. Mas, como a insistência de seu amigo fosse grande, resolveu ceder. Naquela noite, todos os sapos do brejo devoraram inúmeras e diferentes lagartas. Porém, Victor não conseguiu sequer sair da pedra onde havia parado. Os amigos tentavam animá-lo, mostrando o quão suculentas eram aquelas lagartas dos arredores, mas Victor não tinha vontade de nada, muito menos apetite para lagartas. Queria apenas entender o que havia acontecido com Beatriz. A noite foi se transformando em madrugada, e no auge da festança, Victor aproveitou a distração de seus amigos e retirou-se dali. Sentia que precisava ficar só. Caminhou até a beira d'água, esticou o corpo na terra fofa do brejo e olhou as estrelas. Lembrou-se de como ele e Beatriz gostavam de olhar e contar as estrelas juntos. Querido, olha aquela estrela ali, bem brilhante. Onde, Beatriz? Aquela que está te mandando um beijo. Mas onde? Feche os olhos, meu amor. E dizendo isso, Beatriz beijou rapidamente a pontinha no nariz de Victor. Você estará sempre ao meu lado? Sempre. Para o resto de minha vida. Para o que der e vier. Jamais estarei distante de você, respondeu Beatriz. Mas, e se a viagem para o pântano profundo e distante? Vou ficar muito tempo por lá. Victor, o tempo é o que menos importa. Quando o amor é muito grande, não há tempo neste mundo que possa superá-lo. Se fosse o contrário, você também não esperaria? O seu amor não suportaria tudo? Ao lembrar-se disso, Victor deu um salto e falou em voz alta para si mesmo. É isso! Beatriz está me testando! Ela cansou de me esperar e quer que eu também sofra com a sua ausência, tanto quanto ela sofreu com a minha. Ela quer que eu experimente, na mesma medida, a solidão que ela provou. Quando Victor terminou de pensar isso, correu para a crisálida em que estava Beatriz, tomou o fôlego e falou: Meu amor, eu sei por que você está fazendo isso. No fundo do seu coração deve haver uma mágoa sem fim, e isto significa que você queira que eu perceba claramente por tudo quanto você passou. Você está aí porque não consegue forças para me olhar nos olhos e contar todas as suas desventuras, estou certo? Beatriz continuava imóvel. Vamos, Beatriz, fale comigo. Não é possível que você esteja sendo tão vingativa. Se eu fui para o pântano profundo e distante, foi porque você consentiu. Você concordou e disse que me esperaria. Victor, então, diante do silêncio de Beatriz,
Baixou a cabeça e saiu dali. Não estava mais suportando aquela imensa dor em seu peito. Mas dentro do casulo, Beatriz, que parecia dormir, deixou escorrer uma lágrima sutil, que umedeceu o casulo de dentro para fora, formando um pequenino orifício, por onde o ar começou a entrar, e, de certa forma, a comprometer a transformação de Beatriz. Victor andava estranho pelo pântano. Não queria saber dos amigos, não tocava nos seus cadernos de coachos, não registrava mais dúvidas nem sonhos, e até as estrelas que ele gostava tanto de olhar foram esquecidas. Certa tarde, resolveu mudar de tática. Encontraria uma solução, nem que aquilo custasse a sua vida. Seria melhor morrer tentando do que passar a vida inteira sem saber ao certo o que havia acontecido. Precisava, de uma vez por todas, encontrar uma maneira de se comunicar com Beatriz. Por que ela não me responde? Ela não me ouve ou não quer responder? Pensava Victor. Dessa forma, disposto a encontrar uma maneira pela qual ele pudesse vencer aquela barreira e chegar até a sua amada, resolveu perguntar a alguns habitantes dali o que é que eles lhe aconselhariam para resolver aquele grande problema. O primeiro a ser procurado foi o gavião. Olha, Victor, você deve tomar distância dos fatos, olhar as coisas de cima. Quando estamos muito envolvidos numa situação, nossa tendência é nos prendermos a coisas que não têm muita importância. Dimensione o seu problema, sem, contudo, ampliá-lo. Dê uma olhada geral e, desta forma, você poderá perceber coisas que, contrariamente, se você tivesse permanecido no mesmo lugar, não teria tido a chance de vislumbrar. Victor, então, foi até o casulo e procurou observá-lo à distância. Circundou os juncos que o sustentavam e até escalou um pequeno arbusto para ver o casulo de cima, mas esta tática não apresentava nenhuma solução que pudesse fazer uma ponte entre ele e Beatriz. Victor ficou desiludido e resolveu procurar outro conselho. A segunda a ser consultada foi a tartaruga, que disse a Victor: "Você é um sapo e está sempre dando pulos enormes. Sua grande preocupação, Victor, é com coachos perfeitos. E, ao que me parece, velocidade é muito importante para tudo isso, não é mesmo?" Victor concordou e a tartaruga continuou: Eu sugiro que você se torne um pouco mais lento, um pouco mais calmo, menos ansioso. Veja a vida de tal forma que os detalhes não lhe passem despercebidos. Sabe, Victor, a riqueza da existência reside nos pequenos detalhes, que podemos perceber, sejam estes grandes ou pequenos, importantes ou aparentemente sem importância alguma. O que vale mesmo é ter mais lentidão, não deixar escorrer a beleza na correria diária. Victor ouviu com atenção e perguntou: "Mas como isso pode trazer a minha Beatriz de volta?" "Isso é com você, Victor. Use sua imaginação." Dessa forma, Victor caminhou lentamente até o casulo, onde estava Beatriz, e falou muito compassadamente: "Beatriz, eu amo você." Beatriz não respondeu. Victor olhou ao redor e procurou ver a beleza daquilo tudo, os detalhes e as minúcias. Contudo, não conseguiu. Estava atormentado demais. Ele então deixou o local e procurou, já sem ânimo, pelo vagalume. Victor, disse o vagalume, eu acredito que o que você deva fazer é resgatar seu brilho próprio. Há algo em todos nós que brilha mais que tudo,
são os nossos talentos, nossas aptidões. Por isso, pergunte-se onde reside o seu próprio brilho. E se eu descobri-lo, Beatriz vai me ouvir? Perguntou Victor. Creio que sim, mas este brilho, Victor, só você sabe onde está. Cabe a você procurá-lo e colocá-lo em ação. Victor ficou feliz. Lembrou-se de que seu maior talento eram seus coachos. Afinal, ele havia estudado tanto para isso. Dessa maneira, correu até os seus cadernos, recuperou suas anotações, repassou todas as lições e voltou ao casulo. Olhando fixamente para Beatriz, coachou por horas a fio, até ficar exausto. Mas Beatriz continuava ali, sem dizer uma única palavra. Victor desesperou-se. Já havia perguntado a alguns habitantes do pântano e, apesar dos bons conselhos, nenhum deles conseguira resgatar a comunicação entre ele e sua doce Beatriz. Victor sentia que suas forças estavam se esgotando, mas algo dentro dele era mais forte. Havia, apesar do cansaço, uma esperança que jamais findava. Então, com muito esforço, Victor foi procurar o rato. O grande segredo é esconder-se. Não diga tudo o que pensa, crie estratégias. Não faça perguntas com muita sede de respostas. Perceba nas entrelinhas que aquilo que você diz pode estar sendo interpretado de outra maneira pelas pessoas que o escutam. Por isso, pense 2 vezes antes de falar. Lembre-se de que nossa espontaneidade pode criar mais problemas que soluções. Um morcego que estava próximo e tinha ouvido toda a história aproveitou e disse: Meu caro Victor, considere também o fato de que você deve aprender a enxergar no escuro, a ver sem os olhos. Como assim? Perguntou Victor. Eu conseguiria enxergar sem os meus olhos? Sim e não, respondeu o morcego. Se você utilizar os seus olhos físicos, apenas verá aquilo que está evidente, aparente. Se fechar os olhos, perderá a visão, mas realçará todos os demais sentidos. Perceba as coisas de outra forma. Veja o cheiro das coisas, veja o sabor, veja o som, veja o contato. Tudo veja sem abrir os olhos. Aprenda a ver no escuro, pelos outros olhos que você tem e que estão na sua intuição. Victor correu para o casulo, mais uma vez, sentou-se ali debaixo e, sem dizer nada, procurou ouvir algo, por mínimo que fosse. Poderia ser que, de alguma forma, Beatriz estivesse tentando se comunicar com ele. E até aquele momento, talvez, ele não tivesse tido a necessária estratégia, como dissera o rato, nem a visão adequada para perceber as coisas, como aconselhara o morcego. Por isso, acomodou-se ali em pleno silêncio, fechou os olhos e tentou desesperadamente entender as coisas que sentia. Percebeu cheiros que antes jamais sentira. Ouviu vários ruídos, sentiu a brisa morna do pântano, mas não conseguiu ouvir Beatriz. Depois de muito tempo com lágrimas nos olhos, resolveu ir embora, andar sem rumo. Não tinha mais sentido continuar ali. Beatriz jamais voltaria a falar com ele. Um amor daquela magnitude, uma paixão avassaladora, um carinho tão grande que ambos tinham um pelo outro, era coisa do passado. Beatriz estava ausente, apesar de sua confusa presença. Não era possível comunicar-se com ela. Nada era possível. Nada tinha razão de ser. Tomado de uma tristeza infinita, Victor forrou o chão próximo do casulo com girassóis, pois eram as flores prediletas de Beatriz. Olhou mais uma vez para ela e disse: Eu não consigo entender, Beatriz.
Procurei todos que poderiam dar bons conselhos. Tentei agir da forma mais diferente, de diferentes maneiras. Mas eu acho que é assim mesmo. Você não se interessa mais por mim. Tudo bem, eu sei. Talvez tenha sido um erro da minha parte, né? Insistir tanto. Victor parou um instante de falar. Apanhou um pequenino girassol da forração que havia feito. Colocou-o ao lado do casulo e, entre soluços e lágrimas, completou. Beatriz, eu te amo por nós dois. Seja feliz com a vida que você escolheu. Você será uma borboleta e eu continuarei a ser um sapo. Estarei por aí. Se você um dia se lembrar que eu existo e quiser me procurar, eu estarei lá, seja onde for, esperando por você. Pelo menos, teremos um céu estrelado em comum. Victor, depois disso, enxugou os olhos, olhou pela última vez para aquele casulo e partiu, na direção do sol poente. Naquela mesma noite, o casulo começou a mexer-se. Lentamente e com enorme dificuldade, uma linda borboleta azul tentava se livrar dos inúmeros e finos fios que compunham aquele misterioso invólucro. Beatriz sentia-se fraca, estava desesperada, ouvira tudo o que acontecera, desde o retorno de Victor, suas decepções, suas tentativas, através dos conselhos, e ela ali, inerte, sem poder fazer nada. Ai, meu pobre Victor, pensou Beatriz, eu preciso correr, correr muito. A lua iluminava o casulo, que pouco a pouco revelava as novas formas de Beatriz. Ao completar seu trabalho, e uma vez fora do casulo, Beatriz mirou sua imagem refletida nas águas do pântano. Ela agora tinha um par de asas, mas uma das suas asas era muito menor que a outra. Ela sabia bem o que tinha acontecido. Ao chorar de desespero por não poder explicar a Victor o que estava acontecendo, o pequeno orifício feito pela lágrima acabou comprometendo o desenvolvimento de uma de suas asas. E aquilo certamente dificultaria seu voo. Por causa disso, Beatriz tremeu de medo, sentindo-se desanimada e enfraquecida. Primeiro, ela havia perdido o grande amor de sua vida, por ele pensar que ela não mais o desejava. E agora que ela tanto precisava de suas asas para voar, correr até Victor e lhe dizer como tudo acontecera e que ela jamais havia deixado de amá-lo, não teria como, pois seu voo não era eficiente e caminhar arrastando as asas de tamanhos desiguais seria impossível. Foi assim, então, que numa fagulha das coisas que são destinadas a nós e das quais pouco sabemos, que Beatriz, num lapso certeiro, olhou para o céu e pensou: ai, se Victor estivesse aqui comigo. Mas Victor não estava. Tantas coisas Beatriz precisava lhe dizer, mas talvez fosse melhor ficar ali mesmo, deixar que o destino se incumbisse de fazê-los esquecer-se que um dia eles, Victor e Beatriz, foram a vida um do outro. Porém, neste exato instante, chorando muito e totalmente só, olhando para o céu enluarado, Beatriz viu uma estrela piscar. Apurou um pouco mais a visão, embaçada pelas lágrimas, e notou que realmente havia ali no céu uma estrela pequenina que piscava incessantemente. Ah, será um sinal? Pensou ela.
Do outro lado do pântano, sozinho e já quase sem vida, Victor viu a mesma estrela piscando. Olhou-a mais atentamente e lembrou-se de imediato do quanto ele e Beatriz gostavam de ver estrelas juntos. Então, nesse momento, suas esperanças, aliadas ao seu grande e eterno amor, foram maiores. Buscou toda a sua energia e pensou: eu prefiro morrer ao lado do casulo do que aqui. Quero estar o mais perto possível de Beatriz, mesmo que ela jamais volte a falar comigo. E dizendo isso, iniciou sua marcha para voltar ao casulo. Beatriz, perto do casulo desfeito, tentava ajeitar suas asas e empreender o melhor voo que pudesse. Ela tinha urgência. A estrela, de alguma maneira, havia lhe dito que Victor a aguardava. Começou a voar rente ao chão, e como suas asas eram muito diferentes, caía o tempo todo e se machucava muito. Mas aqueles arranhões jamais fariam com que Beatriz desistisse de buscar Victor. Quando Victor estava chegando perto de um grande feixe de taboas, viu sua Beatriz aos tropeços, tentando desesperadamente engatar um estranho voo em sua direção e gritando: Victor, Victor, eu te amo muito, meu amor, te amo mais que tudo nesse mundo. E Victor não conseguia acreditar no que via, mas isso não tinha a menor importância. Ele iria compreender tudo depois, se é que fosse preciso compreender alguma coisa. Primeiramente, ele queria era abraçar a sua Beatriz e dizer tantas coisas, coisas silenciosas, coisas que só o coração pode pronunciar no silêncio de um abraço. Um raio de lua mais forte iluminou aquele encontro. Meu Victor, suspirou Beatriz. Minha doce Beatriz, disse Victor. Ambos se olharam e descobriram que há momentos em que as palavras dizem aquilo que somente os gestos e os olhares podem realmente explicar. E assim foi a história de Victor e Beatriz. A vitória da esperança, da crença nos próprios sentimentos, da superação de possíveis limitações e, sobretudo, a confiança no grande amor que nutriam um pelo outro. No dia seguinte, o pântano inteiro amanheceu festejando o amor do sapo Victor pela linda borboleta Beatriz. E assim termina a nossa linda história de amor do grupo Netcênicas para vocês. Essa linda história. Que bom que terminou, porque eu já emocionada. estava com um nó aqui, eu já não ia conseguir ler outra parte. A gente fica emocionado mesmo. E com isso a gente traduz isso para a vida, né? Porque nada mais é que isso, não é? Exatamente. O que é a vida sem o amor, sem a doação, sem a esperança, sem a aceitação dos limites e das diferenças, né? E tudo isso é muito lindo. E também a gente aproveita tudo isso, né, meninas, para poder dizer para os nossos ouvintes que isso nada mais é do que uma preparação do que vem por aí. Verdade. Brevemente teremos uma novela na rádio, né? E isso fará uma diferença muito grande, porque você terá o resgate de um dos mais belos períodos cênicos da história do planeta inteiro. A era do rádio foi a responsável, ela começa, rádio é uma invenção de Marconi, né? Procurem na internet aí para poder se apoderar de um pouco mais de informação. E Marconi não esperava que o rádio ele se tornasse um dos principais instrumentos de informação e entretenimento. Ele foi muito mais importante no seu tempo do que a televisão. Talvez a TV ela não consiga superar a internet, mas por incrível que pareça, o rádio sobreviveu à TV e à internet. Então, o rádio é único, né? O formato,
né, a programação de rádio, ela é única, né? Não se Exato, perde dentro do carro, no trabalho. Música, né, gente? exatamente, Música é alegria, é vida, então é muito. Não, é nada eu tudo. acho que substituirá a rádio. Exato, nada, nada substituirá mesmo. E isso nos dá uma dimensão incrível. Brevemente teremos aqui a novela no rádio, com Nós textos. estamos só em Estamos só em aquecimento. aquecimento, exatamente. Textos originais, integralmente originais, do grupo Net Isso, Cênicas. E o que é mais, exatamente. né? E o que é mais importante, isso será um desafio cênico para nós. Né? Um desafio cênico para nós e também um desafio cênico para você, ouvinte, que irá nos ouvir, nos entender e jogar toda a sua imaginação para a presença do que esteja acontecendo. Exatamente, nos receber, né? Irá nos Exatamente. ouvir, nos assistir e nos receber, cada um à sua maneira. E Isso. nós esperamos profundamente que seja uma troca muito boa e muito bonita para todos nós. Exato, nós não temos dúvida disso, nenhuma. Queridos, Com eu vou certeza. aproveitar que eu estou com a palavra e me despedir de vocês. Muito obrigada, foi um beijo bem gostoso para todos vocês e a nossa gratidão. Vamos em frente, porque atrás vem programação. O ditado é vamos em frente, porque atrás vem gente. Nós temos um novo, é vamos em frente, porque atrás vem programação. Um Cheio beijo! assim de programações. Bom, já vou aproveitar que eu estou falando e já agradecer imensamente, muita gratidão, isso que a Marília falou, é muita gratidão que a gente sente por vocês que nos acompanham e cada dia mais, né? Cada dia mais pessoas, e a gente está preparando esse e outros tantos trabalhos que estão vindo por aí, como a Marília disse, com muita dedicação e muita alegria, muito amor para apresentar para vocês. Esperamos muito que vocês gostem, porque a gente está fazendo com o coração assim repleto de coisas boas e a gente espera que vocês sintam essas coisas boas daí. Um beijo, até o próximo programa e que vocês tenham gostado. Deus abençoe a todos. Eu já Bia? faço a palavra das vans a minha, né? Como ela disse, a gente faz tudo com muito carinho para todo mundo. A gente pensa na programação, a gente faz tudo muito planejado, né? A gente espera que no futuro vocês gostem dessa novela na rádio, que a gente está pensando em trazer aqui, que logo a gente vai ter no futuro. Então a gente espera que vocês gostem, que vocês sintam o mesmo carinho que a gente sente por fazer esse programa, né? Um grande beijo, que todo mundo fique bem. E até a próxima semana, pessoal. Muito obrigada, de Até, verdade. coraçõezinhos de amor e de gratidão.